Boa noite a todos, bem-vindos a este webinar da Sociedade Portuguesa de Cirurgia da Obesidade e Doenças Metabólicas, em que vamos tentar falar e trocar impressões e ideias sobre os critérios para a seleção dos doentes para tratamento cirúrgico e não cirúrgico, enfim, da forma diferente como podemos fazer esta abordagem hoje em dia, segundo a proposta de uma comissão importante que elaborou um documento que lança uma nova visão, uma nova estratégia de abordagem deste problema. Gostaria só de lembrar que faz hoje precisamente 35 anos que o NIH dos Estados Unidos fez o primeiro consenso sobre o tratamento cirúrgico da obesidade, em Bethesda, no Maryland, e que definiu aqueles critérios clássicos baseados no IMC, no Índice de Massa Corporal, que nós tão bem conhecemos, condicionando também com algumas regras acessórias. Esse documento foi importante e ainda vigora em muitos países. Até recentemente, aqui mesmo na nossa sociedade, a Direção-Geral de Saúde emitiu um pathway em que estes critérios ainda estão presentes, e de facto temos que mudar este paradigma, senão não avançamos e não saímos do grau de tratamento, ou da quantidade de tratamento que temos e da qualidade que temos. Uh, Entre 2013 e 2010 houve alguns consensos que avançaram um pouquinho, mas bastante poucos. Por exemplo, um consenso na Austrália em 2003 já reconhecia que a obesidade de classe 1 poderia ser tratada com cirurgia metabólica, cirurgia bariátrica, chamada na altura, mas é só em junho de 2016 que se dá uma evolução importante, porque um conjunto de sociedades capitaneados pelo professor Francisco Rubino fez o Joint Statement, statement pela Federação Internacional de Diabetes, que juntou várias sociedades e que, de alguma forma, validaram o tratamento cirúrgico para a diabetes na obesidade de classe 1 e conseguiram inserir esta indicação nos algoritmos de decisão da ADA, inclusive. Também nos Estados Unidos, a Liaminian, em 2018, validou na ASMBS esta posição e mesmo na Europa, em 2020, a EAS, num documento também endorsed pela IFSO europeia e pela EASO, fez o mesmo para a hipertensão. Portanto, a classe 1 da obesidade começou a ser aceito como tratamento cirúrgico ou para tratamento cirúrgico nesta ocasião. E finalmente, em 2022, um trabalho conjunto da ASMBS e da IFSO, da Federação Mundial, definiu, digamos, um downgrading dos critérios de 1991, recomendando que todos os doentes que tenham IMC acima de 35 tenham indicação operatória e entre 30 a 35 possam ter indicação operatória se houver razão clínica para isso. E também definiu um conjunto de critérios para as idades extremas, para as estratégias de bridging e para as populações de alto risco. Mas tudo isto sempre baseado no índice de massa corporal, que sabemos todos nós, na pele, no dia a dia, que não é de facto o melhor critério. E por isso convidámos o professor Dr. Ricardo Cohen, que foi o presidente da IFSO exatamente na anterior, e que, conjuntamente com alguns cirurgiões e enfim, quase 50 técnicos, penso eu, de várias especialidades, definiram uma nova maneira de ver este problema, não pelo IMC, mas por outros critérios. E por isso, queremos então apresentar o professor Ricardo Cohen, que é o diretor do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. É membro do Steering, ou foi membro do Steering e Writing Committee da Lancet Commission, o documento que vamos analisar e que nos vamos debruçar sobre ele um bocadinho. Foi presidente da IFO nos anos 24 e 25, mas, sobretudo, é alguém que é reconhecido pela sua dedicação ao tratamento da obesidade e da diabetes desde longa data. Eu próprio testemunho isso, o conheço há muitos anos, ou reconhecemos há muitos anos, e reconhecido também como perito e como investigador importante nesta área, tanto a nível médico como a nível cirúrgico. Ricardo, dou-lhe a palavra para falar um pouco sobre o que é que foi o Lancet Commission. E muito obrigado por estar presente entre nós. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado, Rui. A honra é toda minha. Obrigado à sociedade portuguesa de me dar a oportunidade de mostrar o nosso trabalho da Comissão Lancet. Vou compartilhar a minha tela. Bom, aqui nós temos
título que eu sugeri, quando o MC não é suficiente, repensando o diagnóstico da obesidade, mas na verdade, vamos abrir a nossa cabeça para novas oportunidades de pensamento e vamos virar o jogo. Vamos diagnosticar a obesidade como qualquer doença crônica que existe em medicina. Atualmente, eu sou o primeiro cirurgião a fazer parte da liderança da World Obesity Federation, da WOF, como coordenador do Comitê de Clinical Care. Então, também é uma oportunidade de usar os dois chapéus: o chapéu IFSO, como o Rui disse, eu fui presidente global até outubro do ano passado, e da World Obesity Federation. Esses são meus conflitos de interesse, alguns deles podem estar relacionados com essa apresentação. E a pergunta é: será que realmente obesidade é uma doença? Será que, desculpe aqui, será que realmente as definições atuais endereçam adequadamente a questão da obesidade como uma doença? Eu posso mostrar alguns sinais para vocês que a obesidade não é considerada uma doença implicitamente na própria palavra obesidade. Primeiro, cirurgia e medicações, mesmo as modernas, são subutilizadas. A penetração da cirurgia como opção de tratamento é menor do que 1,5%, 2% no mundo inteiro. As medicações têm um alcance menor do que 10, 12% dos indivíduos com indicação para o uso da medicação. Então, nós realmente, primeiro, temos uma subutilização dos seus tratamentos. Existe uma confusão muito grande entre o que é prevenção da doença e o que é tratamento, ou prevenção da condição, ou do que é tratamento. Existe um disseminado preconceito e estigma contra o portador da obesidade. Até então, o sucesso é determinado por perda ponderal, ponto. Perda de peso é um proxy, é um meio de se levar aos desfechos. Nem sempre existe relação direta entre a perda ponderal e os desfechos. Vejam o estudo SELECT, que mostrou com a semaglutida 2,4 miligramas uma perda de 9%, 9,4% para ser mais exato, com uma diminuição de 20% de eventos e mortalidade cardiovascular. Então, não dá para a gente considerar ainda hoje como único critério de sucesso a perda ponderal depois de uma intervenção sobre a obesidade e suas complicações. E temos muitos problemas com coberturas de seguros, tanto públicos quanto privados, para o acesso a tratamentos clínicos e cirúrgicos. Porque a obesidade é visto como um fator de risco modificável, relacionado ao estilo de vida. Normalmente é a culpa do indivíduo que não sabe comer e que não pratica atividade física. Então isso recai sobre o enfermo. Imaginem só que nós contamos com políticos para definir uma doença. Essa manchete é algo que é comemorável no mundo inteiro. Governos, posso substituir o brasileiro pelo português aqui. Português, brasileiro, finlandês, sueco, reconhece a obesidade como uma doença. Eu convido vocês a pensarem comigo, quantas doenças vocês conhecem que precisam de um governo para carimbar que é uma doença? Essa manchete é algo motivo de piada. Governos reconhecem como melanoma e tuberculose são doenças. Eu não preciso de um senador ignorante em saúde ou um conjunto de técnicos para me dizer, do governo, para me dizer que uma doença é uma doença. Então, isso é outro sinal que está tudo muito errado. Vejam um tracker, um medidor de acesso à medicação norte-americano. O que causa surpresa aqui é que aqueles que têm obesidade sem diabetes, menos da metade têm acesso, 43% têm acesso aos análogos do GLP-1. Agora, quando eles têm diabetes, todos têm acesso. Então, de novo, algo está muito, muito errado. Porque as definições de obesidade hoje é baseado num tamanho. O excesso da adiposidade é visual. Eu vejo alguém com uma corpulência e esse excesso da adiposidade leva a um risco à saúde. Mas, muito bem, quando virá esse risco à saúde? Que risco exatamente nós estamos falando? É para todo mundo que esse risco vai se materializar? Se eu tenho uma rua com um buraco na rua e eu digo, senhor João, perigo, eu aviso ele, não vai cair no buraco, pelo amor de Deus. Aí eu estou prevenindo o risco da queda no buraco. Agora, se o senhor João já caiu no buraco,
a placa de aviso a ele para não cair não me serve de nada. Eu tenho que resolver o problema do indivíduo. Então, a diferença entre risco e problema são divergentes. As definições e as intensidades aqui de prevenção são diferentes, porque primeiro eu aviso o senhor João para não cair por causa da placa. Quando ele já caiu, a placa é inútil. Eu tenho que ter uma medida mais agressiva para retirá-lo do buraco. A gente tem então uma falta de uma definição coerente do que é obesidade. Primeiro, ela é chamada de doença, fator de risco, fenótipo, condição de comportamento. E, na mesma frase, a gente escuta tudo ao mesmo tempo, sem definição de nada. Ah, é uma condição, é uma doença que leva a um risco por causa de um fenótipo, porque o indivíduo come mal. Isso é um problema na definição. Segundo, essa ambiguidade impacta tanto nas decisões clínicas quanto nas políticas de saúde, de acesso e de execução dos tratamentos. O IMC, quem descreveu o IMC era um astrônomo e teólogo belga chamado Adolf Quetelet. Ele simplesmente queria saber, ele era dono de uma paróquia, um templo qualquer, e ele precisava saber se realmente as pessoas que eram maiores, os bancos da igreja ou do templo dele sustentariam isso. Então ele inventou o IMC como um triador puro e simples. Mal ele sabia que isso seria um diagnóstico depois de 1990, 91. Então, IMC como diagnóstico realmente não serve para muita coisa, porque esse approach atual, ele nos deixa míope a linha entre para quem eu devo prevenir uma doença, para quem eu devo tratar. Isso complica a priorização disso. E o que aconteceu? As outras doenças, diabetes, câncer, várias outras doenças assumiram o papel de definir a obesidade. Então, nós esquecemos da doença obesidade e nos focamos simplesmente nas outras doenças que andam junto. Diabetes não precisa de obesidade para ser definida como diabetes. Diabetes tem os seus critérios de indicação que eu vou mostrar para vocês brevemente depois. Então, a gente precisa saber exatamente do que estamos lidando. O IMC tem limites. Ele não distingue a composição corpórea, ele não distingue a distribuição de gordura corpórea, ele não nos diz o impacto que esse excesso de adiposidade leva sobre a saúde, e ele, na verdade, é um grande instrumento epidemiológico e não para um diagnóstico médico. O tamanho é completamente diferente de uma doença. Doença, por definição, isso não é da Comissão Lancet, isso está no dicionário, é uma situação que leva a uma disfunção orgânica e tecidual com uma limitação funcional no presente. Hoje, 25 de março de 2026. Se eu tiver febre, coriza e dor de ouvido, eu tenho uma infecção de vias aéreas hoje, eu não vou ter lá amanhã. Então, uma doença é definida por esses critérios. E existe uma desinvolução porque foi se misturando fatores de risco junto com doença. Vejam, obesidade, todos nós sabemos, é uma condição de saúde que está vinculada com a mortalidade. Isso a gente fala há décadas e nada muda, porque o diagnóstico continua incerto, continuamos nos deitando sobre o IMC e as outras doenças assumiram esse papel que eu já mencionei. Aparecem, então, as calculadoras de risco e severidade, os scoring systems, como o EOSS, o Edmonton Obesity Severity Score. Vamos comentar sobre ele um pouquinho. Primeiro, essas fórmulas, essas tabelas de estadiamento de risco, elas incorporam as outras doenças e não da obesidade. Então, eu tenho insuficiência cardíaca, eu tenho apneia do sono, eu tenho diabetes, tenho comorbidades, entre aspas, de outras doenças, sem definir primeiro o que é a doença obesidade. Então, eu estratificar a obesidade em si é muito interessante para prever risco. Mas eu não preciso de outra doença para dizer que a obesidade é uma doença. Lembre-se daquele slide que eu mostrei no início, onde a maioria dos pacientes que têm obesidade, medida pelo IMC, tem muito menos acesso do que aqueles que têm diabetes. Porque nós estamos ainda nos fiando em outras doenças para o tratamento. E, finalmente, é muito raro em medicina. Scores de risco, eles guiam o tratamento depois de um diagnóstico. Eles não substituem um diagnóstico. Então, o Edmonton Obesity Severity Score ou o King's College Score ou alguns outros que existem em literatura,
elas nos ajudam a estratificar o risco de uma doença que nós não conseguimos definir até então. E a obesidade é um espectro. Vejam aqui a Maria à esquerda de vocês e o Jack à direita. Maria é uma paciente minha, ela existe, e o Jack é uma paciente do NHS inglês, ele existe. A Maria e o Jack têm IMCs muito semelhantes, porém a Maria não tem nada. Ela foi no médico dela, também ela não tem grandes coisas, a não ser um colesterol total elevado. Ela corre 10 quilômetros devagarzinho, 70 e poucos minutos, é professora, mãe de 3 crianças, 37 de IMC. Já o Jack, não. É cansado, dispneia os esforços, edema de membros inferiores, usa CPAP, doença pulmonar restritiva, desempregado, não tem vida, não briga com seus filhos, não consegue ter sua vida regular com qualidade. Então aqui é nitidamente um espectro. A Maria e o Jack são completamente diferentes. Quem a gente colocaria a plaquinha para prevenir para cair na rua? Maria. O Jack não, ele tem que ser resgatado. Como é que é um modelo universal de definição de uma doença? Primeiro, a gente tem etiologia, a maioria delas desconhecida provavelmente, mas tem etiologias genéticas, infecciosas, do meio ambiente. Temos fisiopatologias diversas. Temos a enfermidade propriamente dita, com sinais e sintomas que permitem um diagnóstico diferencial, que expressam disfunção orgânica no presente momento. E temos as complicações, que progridem durante o tempo, são típicas da trajetória da doença e são irreversíveis se o dano aos órgãos-alvos se consumar. Um exemplo conhecido por todos nós, diabetes. Tem etiologia, tem fisiopatologia, tem manifestações clínicas, tem enfermidade propriamente dita, cansaço, os 3 P's, polidípsia, poliúria, polifagia, e tem complicações definidas que acontecem com a evolução temporal, as complicações micro e macrovasculares. Isso é uma doença. Ponto. E a obesidade? Temos etiologia, genética, desconhecida e etc. Temos fisiopatologia. Aí vem a confusão. Se adicionam outras etiologias e outras fisiopatologias e aparecem as doenças relacionadas à obesidade, que andam de mãos dadas com a obesidade, porém não fazem sua identidade de diagnóstico. E a missão da nossa comissão Lancet foi acessar diretamente os efeitos dessa adiposidade, descrevendo sinais e sintomas desta enfermidade. A Lancet Commission foi composta por 56 inicialmente e 54 no fim do grupo, onde há uma representação global, desde pesquisadores básicos, só 3 cirurgiões, o resto clínicos, pesquisadores básicos, profissionais de saúde pública, representantes de pacientes e representantes da Organização Mundial de Saúde. A Comissão Lancet foi um trabalho de 4 anos. A concepção veio no final de 2019 e janeiro de 2020. O Lancet triou os especialistas do mundo inteiro, selecionou e aprovou, e nós começamos a trabalhar por 4 anos. No início, foi bem laborioso. Reuniões semanais, nos primeiros 6 meses, depois bissemanais nos segundos 6 meses, no fim do primeiro ano, e depois até dezembro de 2023, nós tínhamos reuniões mensais com algumas em subgrupos para cada assunto específico. Apesar de ter sido convidado pelo Lancet, nós submetemos a revisão. Foi um recorde de revisores na minha experiência, tivemos 17 revisores. Provavelmente, não com toda certeza, as revisões foram muito mais extensas que o paper propriamente dito, e finalmente o paper foi publicado em 16 de janeiro de 2025. Temos 1 ano e 2 meses de publicação. O que a gente trouxe? Primeiro passo, confirmar o que é obesidade. A obesidade é definida como excesso de adiposidade. Então, primeiro vamos fazer um screening biológico disso. Nós não jogamos o IMC fora. Nós temos o IMC também como um critério antropométrico, vocês vão ver por que também. Então, nós definimos que um IMC acima de 30, com uma das medidas abaixo aqui na esquerda da tela de vocês, cintura, relação cintura-altura e cintura-quadril, os números estão aí, definem excesso de adiposidade, ponto. Ou, sem o IMC, esqueçam o IMC, duas das medidas. Circunferência abdominal acima de 102 para homens, 88 centímetros para mulheres, a relação cintura-quadril que está com os números aí, e a relação cintura-altura que está acima de 0,5 aí. Então,
A palavra sobrepeso começa a ir embora, porque nós não estamos nos fiando no índice massa corpórea mais. Se eu tenho alguém classificado como sobrepeso com 26,5 de MC, porém, uma mulher de 93 centímetros de circunferência abdominal e uma cintura altura de 0,6, essa pessoa tem excesso de adiposidade e ponto final. Eu não preciso do IMC para dizer que ela tem o fenótipo obesidade. Ou a utilização de DEXA ou de ressonância magnética ou ultrassom. Lembrem-se, naquele mapa tinha gente da África nos representando seus países. E quando nós apresentamos a eventual utilização dessas medidas DEXA, ressonância e ultrassom, um deles levantou a mão e disse: desculpe, mas na maioria dos nossos países temos uma fita métrica, um estadiômetro para altura e uma balança. Não dá. Ok, não dá, então vamos usar os parâmetros antropométricos para confirmar o excesso da adiposidade. Assumimos pragmaticamente aqueles que têm IMC acima de 40, sim, tem excesso da adiposidade, não obesidade e doença, excesso da adiposidade. Calma. E este passo identifica o fenótipo biológico. E depois disso, nós acessamos. O paper tem detalhes, eu obviamente não tenho tempo para ir a cada um dos 18 sintomas e sinais do adulto e dos 13 sintomas e sinais do adolescente. Então, nós identificamos disfunções orgânicas ou perturbações da qualidade de vida do dia a dia, portanto, com limitações funcionais, 18 no adulto, 13 no adolescente. Da onde veio esses princípios de identificação dos critérios diagnósticos? Nas nossas reuniões do primeiro ano, nós tivemos aulas com reumatologistas, hematologistas, psiquiatras, e todos eles nos traziam uma interrogação: como vocês não sabem que a obesidade é uma doença? Nós temos depressão, por exemplo, sinais maiores e menores, e quando temos esses sinais e sintomas, nós temos a definição da doença depressão. Muito bem. E nós nos baseamos nos reumatologistas, hematologistas, psiquiatras e outras especialidades para definir sinais e sintomas que, primeiro, ocorrem frequentemente na obesidade, no acúmulo de adiposidade, lembre-se pela nossa definição que eu dei agora há pouco, porém, nos permite um diagnóstico diferencial. Então, primeiro, o racional clínico. Segundo, tem uma direta relação fisiopatológica com a obesidade. Então, eu tenho um racional fisiopatológico. Tem que ter esse link direto. Não posso inferir que exista eventual relação, e sim um link fisiopatológico. E existe uma contribuição significante sobre a saúde física e ou mental do indivíduo, portanto, um impacto sobre a saúde. E terceiro, nós definimos o que é obesidade clínica ao nível individual. Obesidade pré-clínica é a Maria. Maria tem um excesso de adiposidade, lembrem-se, ela tinha 37 de IMC e corre 10 quilômetros em 75 minutos. Só que as Marias têm níveis de risco variáveis, mas elas não têm a doença no presente momento. Enquanto o Jack tem sim doença no momento. Ele tem uma doença crônica, por causa da obesidade por si só, eu não preciso de outra doença para defini-lo, com sinais e sintomas de uma doença no momento, com disfunção orgânica e ou perturbações ou alterações do seu dia a dia. Isso se alinha com todo o diagnóstico em medicina. Então, o que a Lancet Commission fez? A gente restabeleceu os limites do que é uma doença. Um IMC alto é um risco, óbvio, mas o IMC em si não é uma doença. Nós já vimos por quê. Segundo, como qualquer doença, ela é dirigida por manifestações clínicas com link fisiopatológico. E com isso, nós conseguimos direcionar terapias. Eu coloquei cirurgia aqui, por exemplo, mas manejo clínico ou a combinação de ambos. Então, a obesidade não é mais exceção na medicina. Agora, nós seguimos exatamente o que está em todos os livros de medicina interna sobre diagnósticos de doenças. Aí vem uma pergunta que sempre vem. Puxa, vocês estão definindo a obesidade pré-clínica como um risco e não uma doença. Então vocês vão negar o tratamento para algumas pessoas. Será? Acho que não. Estados de risco e doença clínica, num contínuo biológico, num espectro, existe em medicina larga escala. Vamos dar um exemplo para vocês. Exemplos. O portador do vírus HIV, ele tem um estado de risco de desenvolvimento da doença AIDS. Um exemplo para nós cirurgiões. O espectro do adenocarcinoma de cólon vem dos pólipos de cólon para o câncer de cólon.
Raramente vamos fazer uma colectomia por um pólipo e raramente faremos uma excisão, uma ressecção endoscópica de um câncer. Raramente. Então, é o espectro da mesma doença, onde eu não estou negando o tratamento e o acesso ao cuidado no portador do pólipo de cólon. Eu estou simplesmente estratificando o seu risco e tratando prioritariamente e da forma mais agressiva quem mais precisa. O mesmo com pré-diabetes, raramente são insulinizados, enquanto o diabetes tipo 2, um bom percentual assim o é. E, finalmente, a obesidade pré-clínica e a clínica são manifestações do espectro da mesma condição. Em medicina, condições de risco e doença clínica são tratadas diferentes. Óbvio, com medidas de prevenção numa e com estratégias mais invasivas e agressivas na doença clínica no presente momento. E o que muda é o jeito de cuidar desses pacientes. Na obesidade pré-clínica, eu tenho que reduzir o risco, portanto, eu tenho uma intenção profilática. Em relação às políticas de saúde pública, eu tenho que ser baseado em evidência, e eu não posso, em saúde pública, culpar o indivíduo. Ele não é culpado, ele tem uma doença biologicamente ativa, eu trago esse indivíduo para a linha de cuidado. E nessa linha de cuidado individualmente, aqueles que têm um risco menor, as Marias, são rastreadas individualmente, monitorizadas, enquanto aqueles com maior risco podem sim requerer uma intervenção mais agressiva, seja medicamentosa, seja cirúrgica, seja a combinação de ambos. Então, nós estamos negando o tratamento para ninguém, estamos simplesmente estratificando a priorização. Enquanto que a obesidade clínica, a gente tem um objetivo terapêutico claro, com o objetivo de remissão das manifestações clínicas da obesidade clínica. Eu tenho opções de tratamento sempre baseados nas modificações do estilo de vida, com remédios, com cirurgia, que não são mutuamente excluídas, e nós temos que permitir o acesso prioritário a esses indivíduos. E a gente redefine o sucesso de tratamento. Por exemplo, o psiquiatra que prescreve sertralina para o indivíduo com depressão e esses sinais e sintomas maiores e menores melhoram, o indivíduo continua com depressão, porém com controle ou remissão clínica. O mesmo com a obesidade. Então, eu não vou mais atrás de uma balança somente. Eu não vou mais usar esse marcador de substituição, porque a perda de peso, lembre-se do estudo SELECT, ele é um marcador de substituição de resultado. Eu não posso dizer, olha, com minha cirurgia perco 40%, mas o indivíduo continua morrendo de evento cardiovascular. A gente tem que mudar o jeito da gente pensar. O novo objetivo é a resolução dos sinais e sintomas, melhorar a disfunção orgânica igual a toda a doença em medicina. E aí aparece esse é o Global Burden of Disease. O Global Burden of Disease é um estudo epidemiológico que sai a cada 2 anos aproximadamente, muito interessante, porém, vistam os sapatos dos pagadores ou dos administradores de saúde pública. Eu digo a vocês, olha, 60% dos adultos vão ter sobrepeso por IMC ou obesidade em 2050. É impagável, é inadministrável. Nós precisamos triar. Eu, obviamente, não estou falando mal do Global Burden of Disease. É um estudo importante epidemiológico que levanta conscientização para o problema, mas não me resolve em nenhuma forma o problema. E o que a gente precisa? Tem um sistema de triagem. Tem uma ilha com essas cobras venenosas. Tem uns na praia que estão picados já, e outros que estão na árvore, na casa azul, na casa vermelha. Quem vocês dariam soro antiofídico primeiro? Pro da casinha azul ou que já foi picado? Óbvio, essa é uma piada. Obviamente, seriam aqueles que já têm a picada, portanto, eles têm a doença no presente momento. Se a cobra aprender a subir árvore, eu vou tomar medidas diferentes. Ou, naqueles da casinha vermelha, eu vou colocá-lo no teto da casinha para prevenir com que a cobra chegue mais perto dele antes da picada. Então, eu preciso de um sistema de tiragem, sem dúvida. E isso foi validado. Nós temos um estudo agora em revisão na revista JAMA, meu, do Francesco e do François Patou, onde nós estamos validando nossos dados. Isso saiu antes, isso é um grupo de epidemiologistas norte-americanos, onde eles compararam 8 mil pacientes diagnosticados, entre aspas, por IMC contra a Lancet Commission. Veja que por IMC, e aqui é na Universidade de Louisiana, nesses tinham 8% de atletas que jogam futebol americano, basquete, e são atletas de corrida e boxe. Então aqui tinha um monte de gente de IMC alto, porém de massa magra. E olha a confusão. Então, por IMC, quase 40% deles tinham obesidade. Pela comissão Lancet, a gente tinha 9,7%. Apenas aqueles com obesidade clínica que necessitam de atendimento prioritário. Portanto, nós damos 4 vezes mais de precisão ao diagnóstico.
E a gente sabe que existem benefícios sobre a saúde com 5% da perda de peso já. Então, eu trago benefícios para um sistema de saúde. Porque os pagadores públicos e privados hoje, eles investem todo o dinheiro praticamente em gerenciamento de complicações, diálise, bypass coronariano, stent coronariano, amputações, UTI. Muito pouco em cirurgia e tratamento farmacológico e muito menos na inibição da progressão da obesidade pré-clínica. Aqui é um resumo de algumas coisas, os cálculos que nós fizemos, mas para vocês entenderem que quando a gente prioriza os indivíduos para tratamento clínico ou cirúrgico ou combinado, versus aqueles que necessitam de medidas de prevenção de progressão, a gente reduz custos, reduz burocracia de autorizações e no final dos ovos, do frigir dos ovos, a gente economiza ao redor de US$ 1.200 por paciente com 5% da perda de peso no sistema de saúde grande, público, por exemplo. Então, a gente consegue trazer também uma otimização financeira para os sistemas de saúde. E isso vai validado mais uma vez pelo UK Biobank, onde esses epidemiologistas também eles queriam validar em quase 300 mil pacientes com o diagnóstico de obesidade clínica baseados nos nossos sinais e sintomas descritos como o MC sozinho. E eles foram aferir a mortalidade por causa específica. Vejam que interessante. Aqueles que têm obesidade clínica, eles têm uma mortalidade quase 4 vezes maior ou 3 vezes maior do que aqueles com obesidade pré-clínica. Sem dúvida, eles nos validam que nós temos que realmente priorizar aqueles que têm maior chance de mortalidade e de complicações, obviamente. E, na verdade, o que a gente acaba tendo nessa definição é que a chave não é mais qual método é o melhor, mas, na verdade, dependendo da gravidade do indivíduo, qual é a melhor sequência e combinação dos tratamentos numa linha de tempo. Então, a gente tem um framework diagnóstico, um esquema diagnóstico, onde eu consigo, através da severidade das manifestações clínicas, escolher como escalonar os tratamentos, não compará-los. E como a gente acaba não focando no tamanho do indivíduo somente, ele torna-se secundário, a gente retira o julgamento moral dos indivíduos. Olha só, aquele indivíduo com obesidade não sabe comer e não faz atividade física. Então, a gente tira a culpa do indivíduo para uma doença biologicamente ativa, onde a gente tem um acesso ao cuidado equiparado a todos que mais necessitam, porque a gente tem um objetivo médico puro de colocar a obesidade clínica sob remissão. Saímos da culpa para a biologia. E a gente tem alguns desafios ainda. A gente primeiro precisa treinar. Nós estamos aqui nessa seara da obesidade há 20, 30 anos. Nós estamos com isso dentro da cabeça, IMC, IMC, porque o IMC de 32, o IMC. A gente tem que começar a educar as pessoas de uma forma diferente. E vamos começar, a Lessons Commission vai promover alguns encontros para reeducação de todo mundo. A gente tem que começar a mudar nos prontuários eletrônicos a captura dos dados não sendo o peso e a altura fundamentais para o diagnóstico de uma doença. E nós temos que, a gente conversou há um mês e meio, mais ou menos, com representantes da OMS, e eles começam a tornar-se inclinados a entender que a obesidade não é excesso da adiposidade que leva a risco à saúde, porque essa definição, há séculos, nada mudou. Então a gente tem que mudar códigos, tem que mudar CIDs, é um trabalho realmente árduo. E tem algumas coisas andando. Na nossa Lancet Commission tínhamos 4 ou 5 pesquisadores básicos, aqueles de publicações na revista Science, na Nature, não Nature Medicine, Nature. E eles estão atrás de biomarcadores de triagem de progressão da doença pré-clínica para a clínica. Existem empresas de imagem atrás de refinamentos de imagens de diagnóstico por imagem do depósito de tecido gorduroso. Caminhamos para o objetivo fenotípico, para customizar as intervenções clínicas e cirúrgicas para cada fenótipo da obesidade depois do diagnóstico feito. Existem empresas dedicadas não ao tratamento genético, mas sim na edição genética, na identificação de alelos que possam ser combatidos por drogas em quimeras, que é aquela distribuição focal e local de medicamentos. E, finalmente, estamos trabalhando com modelos de linguagem larga, Large Language Models,
de diversas diferentes companhias para a estratificação do risco de cada indivíduo, seja na obesidade pré-clínica, que necessita de intervenção imediata, ou seja na clínica, onde eu possa subdividir a gravidade em cada um desses indivíduos. E a medicina digital, com a monitorização remota, é um caminho sem volta e que a gente está caminhando para isso. Então, a gente tem caminho no futuro, tem coisas para a gente fazer já, como eu mostrei para vocês aqui na, na implementação. Então, a gente tem a implementação para cumprir, e a gente tem a inovação que está caminhando surpreendentemente a passos mais largos que eu imaginava. Esse paper foi, esse diagnóstico de obesidade clínica foi endorsed, foi chancelado por 77 sociedades médicas no mundo inteiro. Ele é de download gratuito no website da Lancet. São 35 páginas, vale a pena ler. É longo, mas vale muito a pena ler, porque detalha tudo que eu mostrei a vocês. E no suplemento existem várias discussões por que dos limites do DEXA, porque dos limites de alguns números que nós colocamos em relação aos parâmetros antropométricos. Agradeço muito a atenção de vocês e é uma honra estar aqui e pronto para a discussão. Muito obrigado, Ricardo, excelente comunicação. Penso que as pessoas estarão neste momento um bocadinho a refletir sobre tudo o que ouviram. Temos que lhe dar algum tempo para assentar ideias, mas entretanto convidava a nossa colega Leonor Manassas para fazer os seus comentários, a sua apreciação global e algumas perguntas que queira colocar numa primeira fase. Depois passaremos de seguida para o Rui Pinto e tentaremos dar uma vista de olhos no chat. Leonor. Senhor professor, muito obrigada pela sua palestra, foi muito interessante, muito enriquecedor. Eu tenho mais de 20 anos de abordagem cirúrgica desta doença, mas precisava há 20 anos de o ter ouvido já para ter ainda uma atitude mais consistente em relação ao tratamento cirúrgico. E eu gostaria de fazer algumas perguntas após a análise também do seu artigo, do vosso artigo, e uma delas era em relação à definição da própria da doença como crónica e sistémica, que há alterações no funcionamento dos tecidos, dos órgãos, e na sua totalidade ou numa combinação destes. Mas o que eu gostaria de lhe perguntar era sobre o componente inflamatório da obesidade e quais são os seus efeitos no sistema nervoso central, nomeadamente no hipotálamo. Acha que estes efeitos são relevantes? Excelente colocação. Na verdade, nem todo portador de excesso de adiposidade tem uma inflamação crônica. Nem todos têm. Uhum. Aqueles que têm maior chance de progressão da pré-clínica para a clínica, aqueles com obesidade clínica, sim, têm um processo inflamatório e fundamentalmente hipotalâmico. Exatamente. Por isso que os tratamentos da obesidade hoje, farmacoterápicos, as Uhum. medicações modernas, elas têm uma ação além da perda ponderal e têm ação sobre adição de drogas, tem ação sobre adição ao álcool que as nossas cirurgias não trazem, porque a Exato. passagem nas nossas incretinas pela barreira hematoencefálica é mais pobre, é mais escassa. Uhum. Então, sim, doutora Leonor, o caminho nosso na obesidade clínica, direcionar, tratar, e na pré-clínica com inflamação, um dos biomarcadores que está em desenvolvimento por um dos cientistas básicos é um marcador de identificação de progressão de inflamação quando ela é existente. Eu acho que será o futuro do Targeted Therapy. Será o Precision Medicine, onde eu vou tratar a inflamação hipotalâmica e vou tratar um indivíduo que tem a predisposição genética para essa progressão. Exatamente, termos essas informações todas para podermos dizer qual o tratamento mais eficaz ou Exatamente. o ideal. Muito bem. Então, dado que o peso neste momento não é o parâmetro mais importante para percebermos a eficácia dos tratamentos, sejam cirúrgicos ou médicos, e o que é que recomenda neste momento? O que é que acha que é mais importante? Deixamos o peso e vamos só monitorizar a melhoria clínica da obesidade? A perda ponderal é o proxy, é a forma
que a gente consegue levar aos nossos desfechos positivos. Porque certamente nenhum de nós se senta no consultório e prescreve para o paciente perder peso. A gente prescreve uma Sim, intervenção para a perda de peso. Então, exato. sim, eu acho que a perda de peso ela vem em conjunto com os bons resultados. Mas Uhum, Selecnum mostrou que 9% de perda de peso é suficiente para a redução de 20% de eventos e mortalidade cardiovascular. O Flow uhum, Trial, semaglutida a 1 miligrama e desfechos renais, mostrou que existem desfechos positivos com o uso da sema sem perda de peso. Então, nós estamos exato. começando a passar além da. Então, a perda de peso é um acessório Uhum. secundário, é um endpoint, é um desfecho secundário no tratamento dos nossos pacientes portadores de obesidade clínica. Certo. Última pergunta. Então, nos estudos próximos em que estamos a ver e a analisar a eficácia dos vários tratamentos, como é que podemos comparar transversalmente os vários estudos? Com que métricas? Os estudos a partir de. Nós estamos agora tendo dois estudos que estão correndo em relação a doença renal avançada. Nós temos um randomizado e controlado com doença renal precoce, e agora estamos fazendo um com doença renal avançada, onde o desfecho peso é secundário. O desfecho primário, o desfecho primário Exato. é remissão da doença renal. Ponto. Ponto. Temos outro com endoscopia. Apesar de eu não ser fã número um da gastroplastia endoscópica, nós estamos Uhum. comparando gastroplastia endoscópica contra medicação e contra Certo? gastroplastia endoscópica mais medicação. E a perda de peso não é nosso desfecho primário, e sim a remissão dos sinais e sintomas dos pacientes que foram incluídos. A gente tem que Uhum. começar a mudar realmente, senão, se a gente continuar a nos focar em perda ponderal, É nós, isso. bariátrica e metabólica, vamos ficar muito atrás do mundo moderno da obesidade. Porque ainda nós temos os melhores resultados, ainda temos uma intervenção segura e perene, duradoura, mas nós perdemos o sex appeal, nós perdemos Exato. o glamour. Então, assim, a gente tem que começar a mudar o discurso para mostrar que nós somos ainda atrativos, somos seguros e somos longevos. A gente, Uhum. a mudança do discurso. Obrigado pela pergunta, que é importante todo mundo ter essa noção. Eu é que agradeço, professor. Muito obrigada. Passo a palavra ao Dr. Rui Pinto. Boa noite, professor Ricardo. Muito obrigado pela excelente apresentação que fez e por nos ter, de certa forma, a abrir o pensamento para a nova definição da obesidade, que já há muito tempo vimos a falar que o IMC não serve, mas realmente, finalmente, temos um trabalho que nos mostra que temos que pensar na obesidade de outra forma. E pegando um bocadinho naquilo que acabou de dizer, queria já colocar uma pergunta que era relativamente ao endosslip. Qual é o papel que vê no tratamento da obesidade, neste tratamento multinodal para o endosslip e quais as suas indicações? Indicações para Endosslip, para o endos. tratamento, integrado no tratamento multimodal. Eu acho que a gente precisa acolher todas as intervenções possíveis para o tratamento da obesidade, nos nossos centros, nos nossos consultórios. Eu dirijo um centro que tem todas as especialidades em conjunto, no mesmo lugar. 14 endocrinologistas, cardiologistas, nefro, etc. E temos endoscopistas no nosso staff, e a gente tem que abrir as portas para todas as intervenções, incluindo a gastroplastia endoscópica. Ela ainda precisa de mais dados, ela tem um estudo randomizado e controlado ainda, o nosso é o segundo que está em desenvolvimento. É, é um bom aliado àqueles que não têm condições de indicação cirúrgica e aqueles que podem até eventualmente usar medicação de forma intermitente. Está fora de bula isso, mas é algo que a gente pode pensar. Então, o resumo da resposta é sim, apesar de ainda, e aí você tem um position statement sobre isso, não termos muita evidência robusta, ela tem seu papel e ela deve ser abraçada por todo mundo que lida com obesidade. Perguntava-lhe também se considera que estes novos critérios podem permitir que os novos critérios da obesidade clínica se conseguem permitir que nós mais cedo consigamos identificar os casos de risco e tratar mais doentes. Ou seja, acha que isto vai trazer mais casos para tratamento cirúrgico mais cedo? Eu acho que sim, eu acho que nós identificando pacientes com obesidade pré-clínica com maior risco,
Sim, nós podemos, até é uma pergunta do chat, a gente pode permear mais acesso àqueles indivíduos individualmente no nosso consultório. E, fundamentalmente, priorizar aqueles indivíduos mais graves, onde eles não têm normalmente, não foram nunca sujeitos de pesquisa nos estudos com as drogas, porque os fase 3 têm limites de gravidade, a não ser que tenham um desfecho específico, como a apneia do sono, como evento cardiovascular. Então, eu acho que dando um diagnóstico de obesidade mais preciso, obesidade clínica, priorizando aqueles que mais precisam ser tratados. Passado a euforia do uso de medicações, funciona e são muito seguras. Mas elas não são o cálice sagrado. A gente tem outras intervenções que são as cirurgias. A gente vai trazer mais pacientes para a nossa linha de cuidado. Eu acho que sim, mudando a forma que nós nos expressamos em relação à obesidade, nós vamos sim trazer mais pacientes para a nossa linha de cuidado. Vou-lhe colocar outra pergunta relativamente à saúde e qualidade de vida. Nomeadamente, nós sabemos que saúde significa a saúde da dimensão física e da dimensão mental. Quando nós falamos em a obesidade e quando falamos no excesso de peso, nós, associada à dissolução de órgão, certo? Como falou há pouco, poderá ou não cicatrizar. A minha questão é, quando passamos isso para o âmbito da saúde mental, não poderá aparecer aqui depois alguma dificuldade para percebermos na saúde mental quando vamos considerar que tenho dissolução de órgão para poder ter critério para cirurgia? Sabe, Rui, nós retiramos como critério diagnóstico saúde mental, porque não existe nenhuma comprovação fisiopatológica de relação de doenças mentais com obesidade. Então, um dos nossos racionais, além do impacto sobre a saúde, o impacto clínico, era um impacto fisiopatológico. Então, não há nenhum paper, zero, que relacione diretamente a saúde mental com a obesidade para o critério diagnóstico. Porém, sabemos que as doenças mentais são extremamente prevalentes dos portadores de obesidade. É um dilema que nós discutimos arduamente na comissão se a gente consideraria remissão de uma eventual doença mental associada como sucesso, êxito do tratamento ou a sua inclusão na indicação. Nós concluímos que não dá para incluí-lo como indicação de tratamento. Eu não tenho nenhuma evidência fisiopatológica. Eu não tenho nenhuma evidência em estudo randomizado e controlado que eu melhoro a depressão ou melhoro um transtorno obsessivo compulsivo nos indivíduos portadores de obesidade ainda. Eu sei que tem dois estudos em um estudo com remédio, com a tirzepatida, e outra com cirurgia em andamento, não são nossos. Então a gente vai chegar a essa conclusão ainda, mas hoje não dá para a gente contar com sinais e sintomas de saúde mental como critério diagnóstico nem como desfecho primário. Como secundário, sim, eu consegui, através dos critérios maiores e menores da depressão, mostrar que houve uma melhora. Sim, mas não com um critério fisiopatológico robusto. Muito obrigado, professor. Vou passar a palavra ao Dr. Rui Ribeiro. Muito bem, estamos ótimos de tempo e temos ainda algum espaço para fazer mais perguntas. E vou agora, enfim, correr aqui um bocadinho no chat, temos aqui algumas questões, e esta acho que é cirúrgica para o Dr. Cohen, que é do Dr. André Lázaro, que é um cirurgião de Coimbra, também faz parte dos órgãos sociais desta sociedade, e que diz: boa noite, excelente apresentação, parabéns. Qual é o papel dos modelos de resistência à insulina como o OMA na estratificação de risco? O OMA é um marcador indireto de resistência hepática à insulina. Ele é um marcador de substituição, ele é muito próximo a um clamp hiperglicêmico. Ah, Em relação a critérios diagnósticos, ele não faria parte, porque nós temos um cluster de exames laboratoriais, onde o Roma não faz parte, porém a glicemia em jejum faz. Então, o Roma, na verdade, é um marcador de substituição de resistência hepática à insulina. Em relação aos critérios de diagnóstico, ele não serve para muita coisa. Porém, como resposta à cirurgia, sim. Aqueles indivíduos com hiperinsulinemia são aqueles que têm melhor resposta em relação a desfechos glicêmicos e renais. Então,
o Roma tem que ser levado a sério, porque a gente não vai fazer clamp no nosso dia a dia de consultório. Mas ele é um marcador de substituição de resistência hepática e ele tem direta ligação com sucesso a longo prazo do tratamento cirúrgico. Principalmente o bypass. O bypass tem mais estudos com a hiperinsulinemia do que a gastrectomia vertical. Muito bem, muito obrigado. Esta pergunta já foi respondida, mas de qualquer forma acho que é importante enfatizá-la um pouco. É do Dr. Tiago Rana e pergunta que porque não será mais cost effective um maior investimento na abordagem cirúrgica da fase pré-clínica antes da instalação das alterações estruturais? Tiago, né? Tiago, olha, veja uma coisa. Você tem um carro, um automóvel, e esse automóvel tem um seguro. Nenhuma seguradora vai te mandar um paralama porque você chama Tiago Rama. Ele vai te mandar trocar o paralama quando você bater o carro. Então, medidas profiláticas são para prevenção, não são para tratamento. Então, se o indivíduo tem uma obesidade pré-clínica, a Maria que eu mostrei, ela não tem nada, nenhum pagador, estamos falando de saúde pública, não no seu dia a dia de consultório, nenhum pagador vai subvencionar qualquer intervenção, até com remédios para Maria. Porque aí não é custo efetivo de forma nenhuma, porque eu não sei quando vai acontecer essa disfunção orgânica. Tem um bom percentual de pacientes, e eu te adianto, é outro paper que está em revisão, 10 anos de segmento do UK Biobank, menos do que 25%, 23% e alguma coisa das obesidades pré-clínicas em 10 anos desenvolvem disfunção orgânica. Então, não, eu não sei se é custo efetivo. A gente não tem essa resposta. A nossa resposta do UK Biobank é que não é custo efetivo. A gente não consegue convencer pagadores. Diferente de uma consulta individual que você tenha no seu consultório, com alguém com obesidade pré-clínica que tem algum problema com o seu peso, por alguma razão. Mas, do ponto de vista de custo-efetividade populacional, a gente não tem essa evidência ainda. Bem. Bom, ainda do Dr. Tiago Rama. É uma pergunta que é interessante e estou curioso com a sua resposta. Fim de contas, ele faz uma introdução dizendo que os herbívoros, omnívoros e carnívoros têm diferentes comprimentos do intestino e, portanto, a zona de absorção é o jejum. E o que ele pergunta no fim é um texto relativamente longo que eu estou a tentar sintetizar. O comprimento intestinal não é a causa principal, mas pode ser um modulador do fenótipo metabólico. Ou seja, a avaliação do comprimento do intestino pode ser estudado como um fator de risco para o desenvolvimento da obesidade clínica, se nós tivéssemos um método. É evidente. Não teve evidência, né, disso. Não há nenhuma evidência sobre correlação de tamanho de intestino e progressão para a disfunção orgânica. A resposta é não há evidência. Se alguém. O problema é que fazer esse estudo requer milhares de pacientes e um segmento de longo, muito longo, acima de 10 anos. Eu acho que ele é infactível. Então, a resposta seca agora, em relação à evidência que nós temos, é que não dá para a gente inferir nada sobre tamanho do intestino e progressão de complicações. Por enquanto, pelo menos. A não ser que alguém esteja fazendo esse estudo e eu não saiba. Além do mais, não temos método para medir o intestino neste momento, embora eu saiba duas equipas que estão a trabalhar métodos para fazer esta avaliação, nomeadamente o Dr. André Teixeira na Orlando Health e o professor Gianfranco Silecchia na Universidade de Roma, La Sapienza. Bom, outra pergunta agora da Karina Rossoni, nutricionista. Ela pergunta, no fim de contas, dado que hoje em dia as consultas à distância, as teleconsultas, são um parâmetro importante, como é que, neste aspecto, poderemos avaliar a presença de obesidade, em primeiro lugar, no doente, se usando métodos antropométricos, provavelmente, não é? Na ausência de outros, e quais seriam as regras, ou melhor, como é que se poderia programar esta avaliação da antropometria nestes doentes? E Karina, é também um os trabalho. promos, considera também os promos, portanto, as aplicações de promos. PROMS é algo fundamental e o PROMS vão melhorar quando a gente tem claramente para o paciente sinais e sintomas que estão em remissão. Então, o PROMS melhora objetivamente. Isso nós estudamos isso já e está submetido à publicação. Obesidade clínica e PROMS têm uma correlação direta em PROMS positivos. O Net Promoting Score, o NPS do nosso centro, cresceu desde que nós começamos a adotar e explicar para o paciente que ele tem sinais e sintomas de uma doença e não somente uma corpulência. Então, PROMS é mais fácil responder. Em relação a outra pergunta da Karina, que é sobre a medida antropométrica
virtual é um trabalho em progresso. Nós estamos trabalhando hoje com algumas empresas. Google Intelligence trabalha com a gente sem nenhum ganho financeiro. Nós estamos tentando ter ferramentas virtuais de medidas de cintura, cintura altura e cintura quadril. Ainda imperfeitos. É, Tudo começou, na verdade, é uma piada, começou com uma empresa norte-americana que vende sutiãs. Sutiã é igual em português de Portugal, vende É, sutiãs e o tamanho é medido virtualmente a gente não sabe bem como começou isso para eles. E tem uma relação direta de um acerto de 90% medida viável. com trocas do sutiã do tamanho errado, só 10% estavam errados. E a gente se baseou neles para tentar fazer essa medida por Digital Health. É um trabalho em progresso, ainda imperfeito, mas acho que vocês vão ficar surpresos quando isso sair, porque os últimos resultados que nós vimos há umas 2, 3 semanas atrás são surpreendentes. Não perfeitos, mas chegando lá. Quem sabe o Elon Musk venha com seu robô Optimus que mede cintura. Fazer uma medição virtual à distância, fantástico. É. Existe, o sutiã Muito existe bem, e o Google Intelligence está desenvolvendo. Estamos juntos ótimo. com eles, vamos ver o que Não sai. tinha, não tinha essa informação. Bom, agora, esta é uma pergunta minha. No fundo, eu percebo que a diabetes é de facto uma doença estabelecida e, portanto, pode ser paralela, pode ser equiparada à doença obesidade. Mas, na verdade, na etiopatogenia há muitas coincidências, não é? Portanto, a diabetes Sim. também depende largamente da adiposidade. Eh, e, portanto, eu não percebo porque é que também a diabetes não pode ser um fator que nos diga que é uma obesidade clínica. Ou é? Porque, Rui, é uma doença. Se eu continuar dizendo que diabetes faz parte da constelação de diagnósticos de outra doença, eu vou continuar na mesma. Pensa o contrário. Você precisa de obesidade para fazer diagnóstico de diabetes tipo 2? Não. Não? E por que que eu preciso de diabetes para o diagnóstico de obesidade? Eu preciso ter a carteira de identidade da obesidade para ela ser reconhecida como uma doença por si só. Eu não preciso de outra doença. Eu concordo plenamente com você que divide mecanismos fisiopatológicos, andam de mão dada até certo ponto. Por que até certo ponto? Porque naqueles com extrema obesidade, MC de 60 e para cima, a prevalência de diabetes é menor do que aqueles que têm um IMC menor. Então, Tá. elas andam juntas até certo ponto. Então, eu preciso finalmente ter a obesidade uma doença com sua identidade que tenha outras doenças que andem juntos, mas não necessariamente façam parte da constelação de diagnóstico. Muito bem, também concordo inteiramente consigo, e de resto, não é por acaso que o seu centro se chama o Centro de Tratamento da Obesidade e Diabetes, duas entidades diferentes, e por acaso o meu também. Portanto, temos Outra que coisa, Rui, diferenciar. veja os estudos STEP. Nenhum estudo com farma junto à obesidade e diabetes. É sempre obesidade separado de diabetes. Uhum. Sempre. A razão é que são duas doenças diferentes e os resultados dos agentes farmacológicos nos portadores de obesidade e diabetes são piores que aqueles com obesidade sozinha. Portanto, são realmente enfermidades que podem andar juntos, mas têm sua identidade distinta. Bem definida, muito bem. Esta é uma pergunta mais política, a seguinte, mas tenho muita curiosidade também em saber, e penso todos nós. No fim de contas, este trabalho já está em curso há um ano e picos. Qual é a penetrância do trabalho? Ou seja, qual tem sido a reação das sociedades e o que é que tem sido feito pelas sociedades internacionais para a implementação desta metodologia? Nós temos 77 sociedades que endossaram. O ramo da obesidade das grandes sociedades norte-americanas, do ADA, Obesity Branch, a American Heart Association, que é a maior sociedade clínica do mundo, estão começando a abraçar as nossas definições. E o nosso paper tem 14 meses e tem 1.400 citações já em literatura. É um recorde de um paper nas revistas Lancet de tanta citação em 1 ano e 2 meses. Então, a aceitação é grande, a OMS nos escutou. Não acho que a OMS influencie muito. Vejam o statement da OMS, que as análogas de GLP-1 são remédios fundamentais e nada muda. Então, a OMS seria algo simbólico para mostrar que, sim, a definição é aceita, ela deve mudar a forma que os prestadores de serviços de saúde encaram a obesidade. Nós devemos respeitá-la, nós devemos tratá-la, porque esses indivíduos merecem priorização e merecem o melhor tratamento disponível, seja ele cirúrgico, seja ele clínico, seja ele combinado.
E a U está disponível ou está acessível portanto, a considerar e a divulgar o conceito do tratamento multimodal, que penso que é uma grande evolução no tratamento, que na IFSO está a ser tratada já por vocês e por nós, mas o U a Organização Mundial de Saúde está aberta a isso? Sim, Ok, está. ótimo. Aceitaram a ideia de não competição de tratamentos e sim a escalabilidade. Quem primeiro, quando se juntar as modalidades, entenderam. Certo. Eu vou pedir aos nossos moderadores, se quiserem fazer mais alguma pergunta a seguir. Iria agora ler uma última pergunta do chat, também já temos 1 hora do webinar, vamos dar mais uns minutos, que é da doutora Daniela Leão, e que pergunta, no fim de contas, se lhe dá os parabéns pelo seu trabalho e pela apresentação, e que pergunta, na sua visão, qual é o maior obstáculo para a sociedade, incluindo profissionais de saúde, para adotar plenamente o conceito de obesidade como doença e não como falha comportamental? Ou seja, qual é o obstáculo principal? Daniela, sua pergunta é de 1 milhão de euros, porque, infelizmente, o preconceito contra a obesidade é intrínseco na sociedade em geral e, infelizmente, nos prestadores de serviços de saúde. Então, a maior barreira que eu tenho claro, e a Lancet Commission tem muito claro, é que a obesidade ainda é considerada um defeito de caráter, um defeito de comportamento, más escolhas dietéticas e de estilo de vida. E a gente tem que bater, bater, bater. Nós publicamos isso diversas vezes em diversas revistas diferentes, sejam em revistas clínicas e cirúrgicas, para a gente combater esse estigma. E, infelizmente, Daniela, a gente tem tido um sucesso modesto, mas muito melhor do que antes. Te dou um exemplo. A IFSO, o ano passado, nós começamos uma campanha direta ao consumidor no Instagram. E 70% dos nossos posts são anti-estigma. E aqueles posts anti-estigma, os 20% que não são anti-estigma, têm uma média de visualização de 800 mil pessoas. Aqueles que são anti-estigma têm mais de 1 milhão, 1,5 milhão. Então a gente está chegando mais nas pessoas, no nosso cliente, no nosso consumidor de serviços de saúde, que acredito que esta é a solução. Ficar martelando na cabeça de profissionais de saúde, médicos e não médicos, que obesidade não é um defeito comportamental, é nossa obrigação. Agora, se partir do consumidor ele se defender contra esses indivíduos que têm preconceito contra eles, a gente vai conseguir andar um pouco mais rápido. Então, nós estamos lutando e eu acho que essa é a maior barreira, é a cabeça fechada para aquelas pessoas que acham ainda que o portador de obesidade é um perdedor. Muito bem, completamente de acordo. Leonor, Rui, alguma questão mais? Apenas agradecer novamente, professor Cohen, foi uma honra. Em nome da Sociedade Portuguesa de Cirurgia da Obesidade, novamente, muito obrigada. Rui? Igualmente, só queria agradecer ao professor Ricardo a disponibilidade por nos fazer esta apresentação que nos ajuda a mudar, de certa forma, o paradigma de vermos a obesidade e a sua definição e agora esforçar-nos também para ajudar a divulgar localmente nos nossos países também esta nova abordagem. Acho que é o papel de todos nós. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor. E eu subscrevo as palavras dos moderadores, relembrando também que, de facto, tem havido avanços e mesmo em termos tecnológicos temos avanços em toda a linha, temos avanços nos medicamentos, temos avanços em técnicas endoscópicas que estão aí no prelo, como se diz em bom português antigo, e também a nível da cirurgia temos técnicas que podem trazer melhores cores para o futuro do tratamento desta doença tão grave e com implicações tão importantes a nível socioeconómico e na qualidade de vida das populações. Ricardo, muito obrigado, foi um gosto, um prazer, uma honra e espero que nos consigamos encontrar mais vezes para este tipo de debate. Com Mas certeza. pela nossa parte estamos muito satisfeitos e pode contar connosco para esta luta. Muito obrigado. Obrigado, Rui. Conta Obrigado. comigo sempre. Muito Excelente reunião. obrigada. Muito obrigado. Muito Boa Uma obrigada, boa noite. noite a professor. todos, até breve, ao Deus. próximo webinar. Obrigado, boa noite. Obrigada.